Bom dia a todos e todas. Então, eu sou conselheira do IPREM há mais ou menos um ano, representando o segmento de saúde e educação. Eu sou da educação, mas a composição é dessa forma, né? Quem é eleito pela educação representa educação e saúde, ou a saúde representa os dois. Então, o conselho é composto por 3 eleitos e 3 indicados do governo, né? E a gente está discutindo, nesse momento, nesse um ano que eu estou no conselho, nós estamos discutindo déficit da Previdência. E aí, eu vou falar até em nome dos outros conselheiros, inclusive os representantes indicados pelo governo, que nós não consideramos déficit. Por que nós não consideramos déficit? Porque até 2005, o nosso sistema não era contributivo. A responsabilidade das aposentadorias era 100% do governo, né? Era 100% do governo. A partir de 2005, até 2005 nós contribuíamos com 5% exclusivamente para pensão, né? E responsabilidade do governo, obrigação do governo a aposentadoria. Então hoje nós estamos em 2017, nós estamos com 12 anos de contribuição, e quem está se aposentando hoje são as pessoas que já estavam lá, que não contribuíram. Elas não contribuíram, né? Nós não contribuímos, porque não era a nossa obrigação, a obrigação era do governo. Hoje o governo fala que tem um déficit de 3,7 bilhões ao ano para pagar a nossa aposentadoria, né? Só que esse déficit, ele não é nosso. Esse déficit é do governo, e esse déficit, ele não vai fechar. Ele não vai fechar. Por quê? Porque nós entramos lá atrás, enquanto tiver gente que entrou de 2005, antes de 2005, vai ter gente, não vai fechar a conta, né? A contribuição, ela não bate. E esse tempo todo, qual que é a discussão? Déficit. Como acabar com esse déficit? E a intenção que a gente percebe é que o governo, ele quer passar essa conta para a gente. Ele quer passar a conta dele para o servidor, né? Hoje nós contribuímos com 11%, 11% ele quer passar para 14%, né? A gente está vendo rodar na rede esses dias que é 11, passar para 14, mais 5% por 5 anos. Isso não foi discutido no Conselho, mas a questão dos 11% está muito forte. O governo, ele não passa a informação correta para a gente, né? Ele não passa a informação correta e a gente cobra. Não passaram. Outra solução para eles é a questão do Sampaprev, né? A questão do Sampaprev e a questão a alíquota Sampaprev. Eu esqueci aqui, deixa eu ver São 3 coisas que ele não, reestruturação do emprego. Reestruturação de emprego. Por que a reestruturação do emprego? Porque a reestruturação do emprego, ela tá diretamente ligada ao Sampaprev. Do jeito que está hoje, desorganizado, com falta de funcionário, não dá para o IPREM ele andar isso para frente. Não dá para organizar o Sampaprev, porque quem organiza as aposentadorias hoje são os RHs de cada unidade, né? O RH de cada unidade. O que me preocupou ontem nós tivemos reunião do Conselho. Só teve um representante indicado pelo governo e, paralelamente, estava tendo uma reunião com gestão e os funcionários, né? E os funcionários. Nós solicitamos a participação nessa reunião, né? Não foi possível, eles negaram a nossa participação. E nós já estávamos lá, né? Por que essa reunião, assim, convocada em cima da hora, né? Essa é uma preocupação nossa, né? Em cima da hora, porque reestruturação está ligada com Sampaprev. Sampaprev, né, mexe com a vida do servidor,
né? Outra preocupação nossa também é que quem está discutindo isso não são os servidores, né? Quem está diretamente ligado, interessado no assunto, né? Somos nós. Quem discute são pessoas comissionadas, né? Superintendente comissionado, chefe de gabinete comissionado, gestão comissionada, estão discutindo a vida da gente com o parâmetro do privado, né? Eles estão discutindo a vida da gente com o parâmetro do privado. E nós solicitamos, enquanto conselho, participação, inclusive na reestruturação, né? No projeto de reestruturação. O projeto do SAMPAPREV não aceitaram a nossa participação, nós discutimos item por item, nós fizemos, enquanto conselho, nós fizemos um documento, mandamos nossas sugestões, né? O SAMPAPREV nunca chegou na mesa lá, né, das reuniões do Conselho, nunca chegou na mesa das reuniões do Conselho. Nós fomos convidados para participar de mesa de negociação, aqui o pessoal do sindicato comprova isso. Nós fomos convidados para quê? Não tinha direito à fala, né, não tinha direito à fala, mas para o governo poder falar, olha, os conselheiros estavam presentes, sabe, para referendar projeto do governo. E nenhum dos conselheiros, a não ser o chefe de gabinete lá, que também é conselheiro indicado, concorda com isso, porque todos nós somos funcionários. Todos nós somos funcionários. Ontem nós aproveitamos para discutir questões que não poderia discutir com ele. Estratégias para a gente poder levar isso para outras pessoas, porque nós também somos funcionários, somos conselheiros, somos funcionários. Nós estamos lá representando a categoria e estamos brigando por nós também, né? Por nós também. Nós não estamos lá para representar governo, nós estamos lá para fiscalizar o governo, né? O papel do conselho é fiscalizar os atos, tanto contabilmente, né, quanto de ações do governo, o IPREM e o Conselho Deliberativo. Então a gente, só que não adianta a gente chegar, discutir, se organizar se não tem respostas, né? Se não tem respostas, e principalmente da gente, categoria. Como o Sérgio falou, ele colocou aqui, olha, hoje nós vamos sair daqui, vamos para a Câmara Municipal, porque o governo retirou da CCJ, né? Só que ontem teve reunião de reestruturação do IPREM, como que fica isso, né? Lá, com os funcionários. Eles estão apressando, né? Eles estão apressando tudo, e tudo na calada da noite, né? Eu também fico indignada quando eu vejo as pessoas não reagindo. Quem está aqui hoje, a gente até fica com um discurso meio que repetitivo, mas quem está aqui hoje é porque está indignado, né? Quer participar e quer levar. Mas tem muita gente que não está fazendo nada ou espera que o outro faça, né? Espera que eu vejo muito, eu converso com meus pares, eu faço parte de vários grupos de diretor, eu sou diretora de escola, né? Então eu converso com o grupo de diretor, eu converso com os grupos de funcionários e a gente percebe muita gente querendo, esperando que a gente faça pelo outro, aquele que parou, né? Aquele que se indigna e fala, vamos reagir, né? Tem o colega que fica esperando, olha, ou então não acredita que vai mudar por mais coisas que estão acontecendo. Mudar de 11% para 14% é diminuir salário. É diminuir salário. E se tiver essa questão do 5%, mais 5% por 5 anos, piorou. O salário já é muito pequeno, né? Já não temos aumento. Então, eu sou uma pessoa que estou muito indignada com isso, né? E eu quero fazer a minha parte. E aí, quando o sindicato chama, né? Quando o sindicato chama, cabe a cada um de nós aqui
convencer o outro, convencer o colega, né? Porque lá, ó, porque tem solução, né? Não é repassar conta do déficit que não é nosso, é do governo, né? Para o servidor. A gente, enquanto conselho, levou, olha, vincula outras fontes de renda. Vincula outras fontes de renda. Tem IPTU, pega um pouquinho do IPTU e vincula a Previdência para garantir a aposentadoria, né? João, sabe o que é a segmentação de massas, que eu estava lembrando, que eu não lembrei? A segmentação de massas que o governo falou, que era uma das soluções, né? Solução para quem? É dividir, né? A categoria, não sei a partir de quanto, sei lá, até 2005, numa conta, a partir de 2005 em outra, não sei, eles nunca falaram onde seria o corte. Tem um corte para trás. Não, vai ter que ter, pode ser, a gente que discutiu lá. Ninguém nunca falou quando seria o corte. Será a partir de quem entrou agora, né? Isso foram questões que nós, nas nossas discussões, enquanto conselho, nós levantamos, né? Qual seria o corte, né? Seria o corte a partir de quem está entrando agora? Seria um corte, né? Isso das tá? Não foi nada fechado. Mas foi falado categoricamente que isso seria uma das soluções, a segmentação de massas, né? É isso, pessoal. Eu acho que a gente tem que estar atento, tem que acompanhar, porque depois do leite derramado, não adianta. Não adianta. E para aumentar a alíquota, não precisa modificar a Constituição, né? Não precisa modificar a Constituição. Ele pode fazer da noite pro dia aí, né? E prejudicar a gente. Quem tiver dúvida, né? O Sérgio me chamou ontem para falar, eu tô falando aqui, só para fazer só tô fazendo um relato mesmo, porque eu não preparei nada, não estudei nada, só dei uma olhada para rever as reuniões e eu percebi nessa revisão que o que pauta a gente lá é o déficit, mas um déficit que não é nosso. É um déficit que é o do governo, que ele vai ter que resolver, que nós não podemos permitir que ele passe para a gente. Então, pessoal, bom dia, né? Tinha aquela galera que fala bom dia, né? Bom dia por quê, né? Mas é ótimo dia. Não, então, o Sérgio aí pediu que a gente falasse um pouquinho. A gente já vem conversando, né, nas reuniões de representante, no conselho diretor, sobre a situação geral, né? Então, vou passar rapidamente aqui a questão e fechar com a mobilização aí que a gente está propondo, que a CUT está propondo e as centrais também, nesse dia 27 de outubro, né? Porque é evidente que se a gente olha todo o cenário, né, o cenário é bastante complicado, né, para o conjunto da classe, né, trabalhadora. Mas eu sou daqueles que acham que a gente sempre tem as condições de dar a volta por cima e continuar a batalha. Porque os trabalhadores nunca foi fácil, né? Nossa vida nunca foi fácil. E se a gente levar em conta o passado recente do país, né, a saída da ditadura militar, a gente vai ver que é muito mais complicado do que nós estamos vivendo hoje, né? Mesmo que tem gente aí que tem saudade daquele período, né? Mas não é o caso nesse momento. Mas a situação é evidente que você olha para o cenário nacional. Assim, eu particularmente achava que no dia de ontem o resultado ia ser aquele mesmo, né? Porque o Temer liberou nada mais, nada menos de 200 milhões de reais de emendas parlamentares para poder salvar o Aécio, né? Então eles estão no terreno deles, ou no lamaçal deles, né? Ali é o terreno do lamaçal deles, né? Então o Aécio livre ontem. Hoje deve ser o Temer, né? Provavelmente o Temer também hoje na comissão, semana que vem provavelmente no plenário, né? Então a marcha batida, quando a gente dizia o golpe não é contra o PT, não é contra a Dilma, é contra o povo trabalhador, tá cada dia mais se confirmando isso, né? Então, se alguém ainda tem dúvida, né? Porque às vezes tem dúvida, né? Tem gente que manda memezinho,
mandando prender o Lula, né? Mas mesmo trabalhador, né? Fazendo isso, mas é a vida, né? Mas a situação geral é extremamente drástica, né? Além desse cenário de salvação dos pares, né? Como disse o Aécio, agradecendo os pares, agradecendo aos pares por ter salvo ele, a situação é isso que a gente descreve no boletim, né? Eu acho que o boletim tem a felicidade de concentrar toda a discussão que a gente vem fazendo no período, né? A começar pelo que é do ponto de vista, né, mais contundente, do ponto de vista do serviço público e do orçamento, que é essa história da emenda constitucional 95, né? Que tinha aquela história de que no Brasil, né, era o único país que tinha, ninguém conhecia no resto do mundo a jabuticaba, né? Hoje já deve ter em qualquer lugar, por causa, né? Mas ninguém sabia o que era jabuticaba, só no Brasil que tinha, né? E agora no Brasil tem mais uma coisa que só aqui tem, que é a emenda constitucional 95, que congela gastos públicos por 20 anos. Nenhum outro país tem isso, gente. Nenhum outro país tem isso, né? Você está congelando o orçamento para 5 governos, 6 governos aí para frente, né? É disso que se trata, é uma emenda constitucional que detona todo o investimento, todos os gastos, né? Não é investimento, é gasto, né? Com o serviço público. E aí a gente dá uma olhada, né? Os gráficos aí, não vou ficar falando muito disso, mas está aí, né? Os números mostram, né? O quanto significa o corte. E isso a gente está falando de 2018, né? Mas o problema é que hoje, concretamente, né? Você já tem uma situação drástica. As universidades públicas estão parando, entendeu? Universidade Federal do ABC, o ônibus, né, o circular que roda dentro da faculdade e faz a ligação entre as duas unidades, está em risco de não ter o ônibus, né? Para não falar salário, essa coisa toda. Então, isso é a PEC 95, que está em vigor, né? Os caras já estão trabalhando com ela para 2018, mas na prática já aplicando, né? A questão da reforma trabalhista, né, que a gente vai discutir um pouco mais lá à frente, a questão da batalha, mas isso que a Lourdes coloca da história do trabalho escravo, tem tudo a ver com isso, né? Os caras aprovaram a reforma trabalhista, que acaba com a jornada de trabalho, acaba com os direitos básicos, né? E, para coroar, evidentemente, e para coroar nesse cenário, né, preparando a votação no plenário da bancada ruralista, né, para salvar o Temer. Os caras fazem essa negociação que causou a revolta dos fiscais, causou a revolta do Ministério Público do Trabalho, causou a revolta de todo mundo, né? Porque é escandaloso, é a luz do dia, quer dizer, é assalto à luz do dia, né, do que os caras estão fazendo com a gente, no caso da reforma trabalhista, né? E que ela entra em vigor dia 11 de novembro. O setor privado, o pessoal já está correndo atrás para ver o que acontece, né? De que alguma maneira já prorrogando acordos para o ano que vem. Mas atenção também, tem esses que estão conseguindo prorrogar acordos para o ano que vem, mas já tem empresas, dá um exemplo, Petrobras, que a negociação é em setembro, eles prorrogaram o acordo salarial da Petrobras até o dia 10 de novembro. E dia 11 a reforma trabalhista entra em vigor. Né? Então o que sinaliza isso? Né? Sinaliza que dia 12 senta aqui e vamos negociar as cláusulas trabalhistas, né? Para ficar num exemplo. E a questão da Previdência, né? Que eu vou falar só mais geral, né? Que depois vai discutir, né? Mais pormenorizado aqui a gente. Mas eu, assim, né? Minha observação, né? Quer dizer, a gente conseguiu no primeiro semestre a greve geral dar uma barrada na questão da reforma da Previdência, mas o Meirelles a todo momento retoma que quer pôr para votação, né? Era outubro, agora estou falando em novembro, mas cá entre nós é muito difícil, né? Mas a gente não pode baixar a guarda, né? Não vamos baixar a guarda também, né? Mesmo porque a Previdência, para eles, é o carro-chefe, né? Não é à toa que em São Paulo ele tenta acelerar. E eu vi uma notícia hoje, que a gente até passou na semana passada, que vocês se lembram da discussão da negociação coletiva, né? De que a comissão tinha aprovado a questão, aquele projeto de negociação coletiva, né?
A gente até tinha dúvida até o alcance, porque com a reforma trabalhista, então tinha dúvida do alcance. Mas como tinha passado na comissão, ela já era terminativa, ou seja, já vai para a sanção. O que aconteceu? Aquela história de quanto, se você acha que vai ficar pior, vai ficar mesmo, os caras fizeram um requerimento, a bancada governista, fizeram um requerimento de que tem que passar na Câmara, tem que passar pelo plenário da Câmara antes da sanção. Olha que loucura. Aí a bancada de oposição está entrando com um requerimento ao contrário, dizendo que não, tem que... É mais ou menos isso, né, Fernando? Tem que entrar com o requerimento ao contrário, não, tem que sancionar, é a regra do Congresso, entendeu? Olha a ponto que os caras chegaram, entendeu? É o golpe no golpe e no golpe, né? Então é disso que se trata, né? Agora, nesse cenário todo, então tem um apontamento desse calendário de mobilização que a gente está apontando aqui em São Paulo, né? Então o jornal, ele busca demonstrar, nacionalmente os ataques, a emenda constitucional, previdência, negociação coletiva, o piso dos professores, e aqui o piso dos professores que foi aprovado no governo Lula, estava sendo implantado em nível nacional. Já tem um projeto para quebrar o piso salarial nacional dos professores, que não é nenhuma Brastemp, mas é nacional, Então está tudo isso colocado. Agora, os servidores vão pagar a conta? E é isso que eles querem mesmo, que os servidores paguem a conta. E a gente já tem exemplos disso, que o Sérgio falou rapidamente. A questão do Rio de Janeiro, que é uma situação drástica, os caras fechando a universidade, entendeu? Determinando o fechamento da universidade para sobrar dinheiro lá, para continuar pagando, ou privatizando para gerar caixa, privatizar a empresa de água para gerar caixa. Mas mesmo assim, os caras não têm salário. Aumentou a previdência, mas não tem salário, não tem pagamento de salário. A mesma situação do Rio Grande do Sul, Os professores estão em greve hoje, estão em greve há acho que 2 semanas já, os professores. Por quê? Eles já estavam com o parcelamento de salário, vindo do governo anterior, estavam com o parcelamento de salário, e aí, no mês passado, o governo falou, nós vamos conseguir pagar só R$350 da parcela. R$350 da parcela. Sabe o que é isso, gente? R$350, Então, imagina, aí os caras entraram em greve. Aí o governo entrou com o pedido do seguinte, de corte do ponto, cortar o ponto. Vocês estão em greve, vai cortar o ponto, mas você não tem salário, isso aqui. Aí, por felicidade, o Tribunal de Justiça, que também está no meio, está no rolo, O Tribunal de Justiça não tem salário atrasado, mas também está no rolo. O Tribunal de Justiça garantiu o pagamento dos salários. Aí o governo veio com outra medida. Bom, então vamos cortar os temporários. Aí foi para a Justiça também manteve os temporários. Então olha a situação, Então tem uma greve forte, até a Polícia Civil entrou em greve entre aspas branca, Porque está proibida a Polícia Civil também de fazer greve, Foi proibido logo depois do golpe no governo Temer, porque a Polícia Civil pode fazer greve, podia, A militar que não podia fazer greve, agora está proibido também a Polícia Civil de fazer greve, Porque era aqueles enfrentamentos que teve, inclusive, pela reforma da Previdência. Então está em greve os professores, um setor da saúde e a Polícia Civil, por não pagamento do parcelamento dos salários, Então é uma bola de neve. E a situação de Florianópolis, que desse ponto de vista é um pouco mais feliz, que a companheirada também estava com problema de parcelamento de salário, mas no começo do ano, além do parcelamento, o prefeito manda um pacote de maldade, que o pessoal faz uma greve com mais de 30 dias e consegue reverter a situação, Mas os ataques continuam. Mas a todo momento, mas no caso dele, eles foram mais felizes que conseguiram reverter as medidas, O enfrentamento retirou o projeto. Algumas medidas o governo conseguiu aplicar, mas não do jeito que queria, que era cortar a insalubridade, cortar a hora extra, cortar as progressões, cortar tudo, Então o jornal busca destacar essas lutas nossas e a nossa situação em São Paulo, Que aí eu também não vou falar muito, o Sérgio já tocou um pouco, mas que é o problema do cara. A cidade de São Paulo está abandonada, gente. A gente fala isso e é real, entendeu?
discurso de oposição, está abandonada, entendeu? Está abandonada, né? A gente está indo para a rua para coletar as adesões do abaixo-assinado e é impressionante, o cara é assim, é o cocô do cavalo do bandido, entendeu? É bem isso que está virando Dória. Não é verdade. É lógico que, né, sempre tem aquela turma que o protege, mas é inacreditável. Porque, gente, o Dória foi eleito com em torno um pouco mais de 30% dos votos, né? Um pouco menos de 70% não votou nele, ou não votou, que ele perdeu, lembra? Com o branco, nulo e abstenção ele perde, né? Mas ele teve 50% mais um dos votos, mas na população em geral, 70% não votou nele. E os 30% que votaram, tem um monte que já está arrependido e tem uns ainda que sustentam, né? Mas até funcionário público, né? Teve muitos colegas nossos que votou, né? Mas é a vida, né? A experiência é dura, né? Funcionário público é que nem... Não, funcionário público é que nem criança, né? Nós temos nossos filhos, né? A gente sempre fala, olha, não vai por aí que vai dar errado. Não, eu vou por aqui. Deixa aí, bateu a cabeça no muro, volta. Não deu certo, né? A experiência, às vezes, demonstra alguma coisa. A gente pode errar também. Mas nesse caso, era 100% de acerto, né? Então, o que a gente vê nas ruas é isso. O Dória é pra lá de baixo, entendeu? Mas o cara fica sustentando, fica guardando dinheiro, né? Se vai ser candidato ou não, a gente vai descobrir ano que vem. E agora está entrando com pedido de autorização para ano que vem, para liberar 1,2 bilhão de empréstimo para a cidade de São Paulo, né? Além de não gastar, vai pedir empréstimo para... Então, mas a página aí, não vou ficar falando os números, está aí, a página centrais aí do jornal deixa muito claro o tamanho, né, dos números da cidade de São Paulo, né? Bom, e para encerrar, aí tem nossas campanhas que nós vamos falar. Mas esse dia 27 de outubro, como é que surgiu? Qual que foi a ideia? O 28 de outubro, né, que já que está um ano difícil mesmo, o 28 de outubro, que sempre é ponto facultativo, caiu no sábado, né? Para ajudar a gente ainda. Cai no sábado, nós não vamos ter ponto facultativo. Então, mas qual que foi a ideia? Da gente fazer um movimento no mês de outubro, mês do servidor, de que, olha, nós não temos muita coisa a comemorar, a não ser fazer a nossa luta. Então a ideia foi juntar todo o setor do funcionalismo em São Paulo, da esfera federal, da esfera estadual, da esfera municipal, de todas as centrais sindicais, para fazer esse enfrentamento, né, com os governos Temer, no caso nosso Alckmin em São Paulo, no caso nosso Dória aqui na capital. Então essa é a ideia. E ontem os companheiros do Estado já foram fazer protesto lá na Assembleia Legislativa, porque é o que o Sérgio falou, o Dória, o Alckmin, encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que congela todos os investimentos por 2 anos. Por 2 anos, todos os investimentos. Saúde, educação, assistência, segurança, e aí vai, por 2 anos. E aí o pessoal já fez uma manifestação ontem, dentro desse calendário nosso que prepara o dia 27 de outubro. Então, como o dia 28 é sábado, então a ideia é fazer uma atividade no dia 27 de outubro, com o conjunto do funcionalismo estadual, municipal e federal do estado de São Paulo, lá na Avenida Paulista. Essa é a ideia. Então eu acho, né, como a gente está discutindo aí, já tem elementos suficientes, a gente tem uma pauta grande, né, que dá para a gente anexar aí no que está no boletim, está expresso o boletim, a luta contra as privatizações, a luta pelo reajuste salarial, porque mesmo que a gente sabe que o Dória já apontou 0,01%, mas nós não vamos baixar a guarda, né? Vamos continuar dizendo que queremos reajuste, a mudança da lei salarial, a questão da Previdência, porque, gente, a questão da Previdência, né, encerro com isso, a questão da Previdência, eu acho que se a gente não conseguir levantar a categoria com uma situação de congelamento de salário, com uma situação do seguinte, olha, eu não vou te dar reajuste, tá, Eni? Mas é o seguinte, você vai ter que cobrir o caixa do emprego. 4% a mais, de 11% para 14%, e acho que a gente vai precisar mais de 5% durante 5 anos, tá? Colabora aí com o nosso governo. Gente, se a gente não conseguir levantar a categoria nessa situação, aí vai ser difícil mesmo, né? Então eu acho que a gente tem que apostar numa mobilização
que a gente vai ter que dizer. A CUT levantou a seguinte palavra de ordem, no caso da reforma da Previdência. Se botar essa reforma da Previdência para votar, nós vamos parar. Eu acho que a gente tem que pensar alguma coisa nessa linha. Se botar para aumentar, nós vamos parar. Entendeu? Eu acho que tem que ser nessa linha. Porque senão, e mais, hein? E mais. Sobre, que aí a gente já entra na espera, né? O Sampaprev. Porque no governo passado, nós também fomos contra. No governo Haddad, nós somos contra. Foi eles que mandaram. O Haddad retirou e o filho da mãe manda no dia 28 de dezembro de novo o projeto. Né? A nossa linha era retirada do Sampaprev. Era essa a nossa linha. E acho que tem que ser a mesma linha. Porque já tem entidade dizendo aí que dá para negociar. Entendeu? Tem entidade, por quê? No governo Haddad não dava para negociar. Mas aí no governo Dória dá para negociar. Entendeu? Então ninguém é inocente nesse mundo, gente. Então acho que a gente tem que manter a nossa posição, cravar a nossa posição e ir para cima, né? Dos governos. Então, eu acho então, que a gente já aderiu, na verdade, no dia 27, né? Uma outra Assembleia nossa, a gente já aderiu no dia 27. E aí acho que a gente tem que agregar e continuar a mobilização e fazer esse dia 27 com todo mundo à tarde, às 16 horas na Avenida Paulista. Está na capa do jornal, tá bom? Então é isso, gente. Então estamos à disposição aí, se for abrir a discussão. E levar o jornal para os locais de trabalho, porque está muito bom, né? Está muito bom. Foi feito aí com bastante carinho para poder ajudar, tá bom? É isso, então bom dia. Bom dia, eu sou Fernanda. Essa apresentação ela é rapidinho, eu vou tentar ser mais rápido também. A ideia inicial é que a gente possa discutir então um pouco desses argumentos que estão sendo apresentados quando a gente discute previdência, tanto pensando no regime geral quanto no regime próprio aqui do município. O argumento, essas discussões em torno do déficit, do que seria esse déficit e como que a gente lida com isso. Então, primeiro é importante a gente pontuar o que é. Eu vou rápido, eu prometo. É importante a gente pontuar o que é a Previdência Social e qual é o sentido e o caráter dela. Então, a Previdência Social, ela existe com um sentido constitucional, então, de garantir um seguro para os trabalhadores num momento de inatividade, num momento de problema de saúde, enfim, essa de gestação, de maternidade, essa é a ideia da Previdência Social, da Previdência Pública, tá? Para além disso, ela vai ter, então, esse sentido de seguro, né, de seguro para o trabalhador, ela tem o sentido de solidariedade, que aí quando o Sérgio fala de solidariedade, como que ela funciona? Você tem, então, os trabalhadores que estão em atividade, esses trabalhadores, eles recolhem essa contribuição, e essa contribuição paga aqueles trabalhadores que não estão mais em atividade, que são os inativos, pensionistas e por aí vai. Isso faz com que esse dinheiro, esse montante, que é muito grande, ele não fique parado num caixa, ele não seja passível de ser investido. Então esse dinheiro que eu recolho todo mês para pagar aposentado, ele não fica num caixa único e ele não pode, ele não é possível que ele seja investido em outras coisas por um banco, por exemplo, como é o que acontece no caso da Previdência Privada Complementar. Ou seja, a gente vai ter uma pressão muito grande do setor financeiro para que esse dinheiro pare de estar em fluxo contínuo e ele vá para um caixa. Nesse caixa ele fique parado por 30 anos, que é o tempo, 30, 35 anos, que é o tempo que você vai contribuir, e depois de 30 e 35 anos você tenha de novo direito a esse montante. Justamente por isso, e não é à toa que a gente vai ver tanto na discussão do regime geral, da Previdência Social do regime geral, quanto dos regimes próprios, essa tentativa de criar esse discurso do déficit, de falar do déficit, bater na caixinha do déficit, para que a gente tenha que resolver isso. Então, pô, se tem um déficit, a gente tem que resolver. Se tem um rombo, a gente tem que resolver. Desconsiderando primeiro o caráter de direito da Previdência, porque a gente não fala que existe um déficit da saúde, porque a gente definiu que a saúde é um direito e que ela tem que ser garantida com orçamento público. Se ela tem que ser garantida com orçamento público, não importa que tenha uma contribuição que seja direta para a saúde, ou que tenha ao fundo do SUS, ou que tenha, ou como no caso da educação, que tenha ao Fundeb. Uma vez que a gente definiu que vai ter que ser garantida tanto a educação quanto a saúde, não existe rombo, não existe déficit, não existe.
se falta dinheiro, se a gente não está conseguindo arrecadar o suficiente para garantir os direitos que a gente definiu que são importantes, como é o caso da Previdência, no bojo da Seguridade Social, então a gente vai ter que repensar a discussão tributária, a gente vai ter que refazer a discussão tributária, a gente vai ter que discutir justiça tributária, justiça fiscal, e não dizer que existe um déficit. Porque a gente fala que existe um déficit quando a gente perdeu a noção de que isso aqui é um direito. Se a gente esqueceu que isso aqui é um direito, então tá, aí a gente pode pensar que pode existir um déficit. Para acabar aqui, aí a gente vai ver que não existe o déficit e que esse é um discurso construído tanto no que diz respeito ao regime geral quanto ao regime próprio, porque a ideia dos dois, da Previdência Social, é que nenhum dos dois seja mantido só por contribuição social. Tá? Não é só são as contribuições previdenciárias, não são só as contribuições previdenciárias que tem que manter esses dois regimes. E só para falar um pouquinho da discussão do Sampaprev e da Previdência Privada, porque já foi falado um pouco antes, ela traz uma contradição muito grande para os trabalhadores, muito grande. Porque quando a gente discutiu a reforma da Previdência, não sei se todo mundo aqui participou de alguma discussão, mas o que a gente sempre fala é: a dívida pública é o grande problema do orçamento público. O problema é a dívida pública, que come todo o orçamento, e aí você deixa o resto do orçamento refém desse montante gigantesco que é a dívida pública, que por conta dos juros cresce cada vez mais e acaba corroendo, e acaba tirando, né, uma boa parte e comprometendo uma boa parte do orçamento público. O que é a Previdência Complementar? A Previdência Complementar e os fundos de pensão, eles são responsáveis por mais ou menos 1/3 do que significa a dívida pública. Então, a dívida pública é uma dívida do governo, da União, com rentista, e bancos e fundos de pensão. Então, por um lado, o trabalhador que está lá no fundo de pensão e os funcionários públicos também, eles são pressionados pelo orçamento, que é pressionado pela dívida pública. Enquanto contribuinte de um fundo de pensão, ele também é beneficiado por essa dívida que cresce. Então você coloca o trabalhador numa situação equivalente à dos bancos e rentistas, quando a gente fala de dívida pública, porque a dívida pública, ela é a maior parte de quem tem os títulos da dívida, a maior parte, 1/3 dos títulos das dívidas públicas estão na mão dos fundos de pensão, tá? Aí o próximo slide, mas eu vou falando o que tem nele. O próximo slide, ele é a discussão que eu falei agora de quem tem que pagar e quem financia a Previdência Pública. Mas acho que está na sua tela, tem que olhar o segundo. É só pôr na segunda tela. Bom, então a ideia da Previdência Social, como eu disse, é que as contribuições previdenciárias sejam uma das fontes de financiamento. Isso aqui quem está falando não sou eu, é o extinto Ministério da Previdência Social, que não é mais ministério, mas se vocês forem lá buscar o que é o regime próprio de Previdência Social e for buscar quais são as fontes de financiamento do regime próprio, que é o caso do IPREM aqui em São Paulo, você vai ver que as contribuições, tanto da prefeitura quanto dos trabalhadores e dos pensionistas inativos, elas são uma das fontes. Então tem outras fontes que também devem e também são consideradas por financiamento. Então não é um absurdo que aportes do ente federativo sejam feitos. Isso está previsto como fonte de financiamento. Então, a gente não pode falar de porque os sistemas previdenciários, eles têm uma tendência ao déficit. Vamos pensar que a gente tem uma sociedade, a gente tem uma massa de trabalhadores e a gente tem uma sociedade de um tamanho. A gente sabe que as pessoas têm menos filhos, por exemplo. Existe uma tendência de que tenha menos gente substituindo as pessoas que estavam trabalhando há 10 anos. Então, isso faz com que exista uma tendência de déficit. Não à toa, de déficit nesse sentido, né? Se a gente pegar a contribuição previdenciária e despesa previdenciária. Então, não é à toa que a gente vai, então, definir, tanto constitucionalmente quanto em leis e etc., um rol
de possibilidades de financiamento e de fontes de financiamento que vão além das contribuições. Então, isso está definido, ninguém está inventando a roda, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio. Está previsto que o governo, não só como patrão, mas o governo, o tesouro, também faça aportes para garantir o que a gente definiu que é um direito, que é a previdência. Então, a gente definiu que a aposentadoria e pensão é um direito. Enquanto direito, isso tem que ser mantido de alguma forma. A contribuição vai ajudar a você ter uma fonte de renda, porque você Eu estou falando muito rápido, né? Desculpa. Obrigatoriamente, então, a gente vai ter o regime de previdência social, que é obrigatório. Então, você contribui e, obrigatoriamente, você está afiliado a ele, sendo trabalhador com carteira assinada, sendo servidor público. Aqui, para a gente ter uma ideia do que acontece em São Paulo, tá? Então, aqui a gente tem todos os ativos, e aqui entra tudo, tá? Entra comissionado, admitido, cargo eletivo, contratado por tempo determinado, efetivo e requisitado. A gente vai sair lá de quase 140 mil em 2012 para 123 mil em 2017. Essa queda grande aqui, ela vai ser tanto por conta de cortes, né, de algum corte de alguns cargos foram feitos, por isso que ela é mais acentuada, mas também por conta da reforma da Previdência. Porque a proposta de reforma da Previdência, apesar de não ter passado, ela fez com que muita gente corresse para se aposentar, para tentar garantir direitos que foram garantidos e que tinham risco de perder. E ainda tem, né, porque ela ainda está em discussão. Ao mesmo tempo, você tem um crescimento. E é isso aqui, eu estou trazendo um pouco, então, o argumento do governo para trazer o IPREM e para mudar a forma como funciona a Previdência Pública. Aqui eu trouxe essa só porque às vezes a gente quer saber quantos tem no RE, nas demais, a gente nunca traz esse dado. Então, na Prefeitura de São Paulo, a gente pode ver que essa relação, ela é de menos de 2 para 1, né? Então, tem menos de 2 ativos para cada inativo, no geral. Aqui dá mais ou menos 2. Então, tem menos de 2 ativos para cada inativo, o que realmente é um problema do ponto de vista, se a gente quer falar de gestão, se a gente quer ter mais contribuição, se a gente quer manter mais equilíbrio do que desequilíbrio, então, sim, realmente tem um problema aí. Aqui é mais para ajudar a ver o próximo. A gente tem a despesa com pessoal, aqui são os ativos e aqui os inativos, certo? Num contexto que a gente tem, então, mais gente se aposentando, e esse mais gente se aposentando não é uma coisa de novo à toa. Então, a gente tem uma discussão de reforma da Previdência que jogou muita gente para a aposentadoria antes do que elas se aposentariam. Além disso, a gente tem muita gente em idade de aposentadoria. A gente sabe que a média de idade dos servidores públicos da cidade de São Paulo é alta. Então, tem muita gente próximo da aposentadoria. Como tem pouca gente nova entrando, a tendência é que esse montante sempre aumente mais do que aquele, porque a gente não vai ter concurso. E aí, então, aqui é a situação do IPREM, tá? Então, isso aqui são os gastos com pensão, são as despesas, essa linha são as despesas com inativos, pensionistas, etc. O vermelhinho é a receita previdenciária, então quanto vem de contribuição. E o amarelinho é o aporte, o tal do aporte. Primeiro, vamos lá, lembrando que esse aporte ele é previsto constitucionalmente, é previsto que os tesouros aportem para garantir as aposentadorias e pensões. Mas a gente pode ver que esse montante aqui, quando a gente aumenta essa despesa, esse valor que é o dos ativos, ele cresce muito pouco. E ele cresce muito pouco porque isso é contribuição, certo? Contribuição previdenciária. Como que contribuição previdenciária cresce? Se você aumenta salário, se você contrata. Volta 2. O que a gente esperaria de um serviço público seria o quê? Que esse montante, o número de trabalhadores ativos, ele não caísse tanto assim, certo? Porque você tem o cara que se aposenta, o cara que sai, o cara que não sei o quê, mas você teria que repor esses trabalhadores, porque você tem lá a sua tabela de lotação, você funciona assim, um hospital para funcionar precisa de tantos, se tantos se aposentam, você tem que contratar mais tantos. Você tem que botar alguém aí para trabalhar. Isso não acontece, certo?
isso não acontece. Se isso acontecesse, a gente teria um valor aqui mais estável, que acompanharia mais que ajudaria, que na verdade acompanharia, porque se a gente olhar aqui em 2013, o aporte não era maior do que a contribuição, do que a arrecadação. Isso vai se alterando no passar do tempo. Chegando aqui, para além disso, você vai ter uma média de benefícios pagos, um valor médio de benefício pago que é maior do que as remunerações pagas. Então, de novo, a gente volta na história de se você aumenta salário, você aumenta a contribuição necessariamente, certo? Aí a gente tem um contexto que os benefícios pagos para os inativos chega perto de 5.800, médio, tá? E os servidores ativos perto de 4.700. Um motivo desse inativo alto é porque você tinha salários muito, muito altos que ainda recebem aposentadoria, são salários muito altos que, na média, isso faz a diferença. Se você reajusta salário, você resolve isso, porque o salário a contribuição, ela é sobre toda a remuneração, certo? Se ela é sobre toda a remuneração, qualquer reajuste em qualquer categoria, você está resolvendo a questão da contribuição. Isso tudo são dados do estudo atuarial que foram feitos pela prefeitura. Inclusive, eles dão uma proposta no relatório, eles não são da prefeitura, eles são uma auditoria externa. E aí, para você resolver, então, esse déficit, pensando que o déficit é uma conta que não é do governo, porque o governo não tem garantia esse direito, isso aí é um benefício do trabalhador, que se ele quiser, ele que se vire, a gente poderia resolver com uma alíquota de 63,51% a partir de 2017 até 2050. Então, se os trabalhadores contribuíssem com 63,5% até 2050, a gente resolve esse problema. E aí, bom, o próprio Ministério da Previdência define que para você ter uma relação mais ou menos equilibrada nos sistemas previdenciários, o ideal são 4 ativos para cada inativo. Claro que isso vai variar de acordo com a remuneração dos ativos de antes e de agora, tem uma série de outros fatores. E a gente vê que no caso de São Paulo, o que a gente tem é menos de 2 para 1. Menos de 2 para 1. E a outra questão é a elevada idade dos trabalhadores, que estão quase em idade de se aposentar. A gente tem muitos trabalhadores que estão em idade de quase aposentadoria. Então, mulheres com 55 anos ou mais, homens com 60 anos ou mais, que podem se aposentar a qualquer momento. Esses dois problemas, e isso aqui não sou eu que estou falando, tá? Essas constatações são do próprio governo. Tá? Isso está nos relatórios do estudo atuarial. Como que você resolve os dois? Com concurso. Certo? Se você faz concurso, você tem mais gente jovem entrando, você tem menos, daí você aumenta o número de gente que vai demorar mais para se aposentar, você melhora a relação entre ativos e inativos, garantindo mais contribuição. E esse é só para falar quando a gente fala de déficit, isso aqui é o argumento do déficit, aqui não mais da Previdência, o déficit do orçamento público como um todo. E o que é importante nesse é a gente pensar, eu trouxe esse mais para fazer uma discussão do contexto mais geral de tudo. Então a gente fala de déficit e a gente cria um contexto de caos e de crise, e aí todo mundo fica maluco e precisa resolver, porque aí você vem e fala, não, eu fui lá na reunião do IPREM, ele falou que tem um rombo e a gente precisa resolver esse rombo. Calma, a gente precisa resolver esse rombo. A gente tem que definir primeiro o que é prioridade. E não deixar que esse discurso e que o discurso do caos tome a gente, e a crise tome a gente, e a gente acha que está tudo acabado, que não vai mais ter nada. Pelo contrário, a gente tem que conseguir defender o que a gente tem. Então, defender que Previdência é direito, uma vez que a gente, nesse contexto que a gente vê lá, de queda do número de trabalhadores ativos, a Prefeitura ainda tem que fornecer os mesmos direitos e os mesmos serviços para a população. Como ela resolve isso num contexto de crise, dessa crise toda generalizada? Então você terceiriza, você pode terceirizar. Você, ao invés de contratar, você faz um contrato de urgência.
você resolve uma série de problemas que não existem, porque no caso do município de São Paulo, a gente teve uma queda de arrecadação de menos de 1%, que é uma queda de isso real. Então é uma queda de arrecadação, mas ela não caracteriza um cenário de crise de maneira alguma, que justifique você não repor trabalhador público, que justifique você fazer contrato de urgência, que justifique você fechar o OBS, que justifique... Então, essa justificativa, do ponto de vista da arrecadação, não existe. E aí, só para falar, quando o Dória fala do déficit, do orçamento, ele fala, não, porque o orçamento de 2017, ele foi previsto em 54 bilhões, e a receita esperada vai ser de um pouco mais de 49,42 de 2017. Isso aconteceu ano passado, retrasado, antes disso, isso muito por conta de transferências da União e do Estado, que tem arrecadado muito mais, porque a gente tem, num cenário de retração econômica, como a maior parte dos impostos é sobre atividade econômica, se a atividade econômica vai parando ou vai devagar, você não recolhe impostos que são muito importantes para o financiamento da União e do Estado. São Paulo também, mas São Paulo não teve essa queda tão abrupta igual a União e o Estado. Então, boa parte dessa queda, dessa diferença entre a receita esperada e a receita realizada, vem justamente de repasses que não foram feitos e não de arrecadação propriamente dita do município. Obrigado, muito bom dia a todos e a todas. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Sindicep por esse convite bacana, parabenizar o sindicato por estar fazendo esse debate aqui e em outras frentes de luta mais do que fundamentais para conseguir garantir que a cidade de São Paulo seja cada vez mais uma cidade mais democrática, mais igualitária, mais justa. Então, o Sindicep está de parabéns e conte sempre com a Rede Nossa São Paulo. E parabenizar também o Sindicep por não servir ração humana no café, que na atual conjuntura é um grande feito, que essa história de ração humana, o que me espantou... Fernando, senta aqui no meio. Porque na atual conjuntura, o que me espantou nessa história da ração humana não foi o fato de ser ração, mas foi o fato de ser humana. Porque se fosse ração animal, não me surpreenderia também, né? Bem, então eu vou falar um pouco da questão das privatizações, da campanha São Paulo não está à venda. Antes de começar, só fazer algumas considerações para entrar propriamente no pacote de privatizações da gestão João Dória. Me parece que tem uma coisa fundamental de início aqui para a nossa conversa, que é ter clareza que neste momento da conjuntura, quem está governando a cidade de fato é a disputa pela cadeira da presidência. Nós não estamos diante de um prefeito como estamos habituados, não é um prefeito conservador como nós conhecemos, não é a mesma coisa que foi o Kassab, não é a mesma coisa que foi o Serra. Nós não estamos diante de uma gestão municipal que não se atenta para a questão das desigualdades, para a questão dos mais pobres. Nós estamos diante de um arranjo absolutamente inédito, que é a disputa pela cadeira da presidência da República que está governando a cidade neste momento. Veja que absolutamente todos os movimentos que estão sendo feitos pela atual gestão têm uma única e simples objetivo, tem um único foco, que é o foco de se cacifar para assumir a presidência do país. Isso significa que aquilo que nós chamamos de interesse público não consta mais para a cidade de São Paulo, não tem mais validade.
a noção de interesse público, a noção de soberania popular, a noção de participação popular, não está valendo mais, perdeu a validade esses elementos todos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a cidade de São Paulo hoje está submetida a uma lógica e a um tempo que é a lógica e o tempo do processo eleitoral. A cidade de São Paulo hoje está a reboque do processo eleitoral do ano que vem. Estou querendo falar isso com tintas bastante reforçadas logo no início, porque esse é o pano de fundo de toda e qualquer disputa. É o pano de fundo de toda e qualquer disputa. Então, o tempo da cidade de São Paulo, o tempo das políticas públicas, o tempo de votação da Câmara Municipal, o tempo de anúncio de todas as propostas que a Prefeitura vai ou não fazer, tudo isso está seguindo uma lógica, está seguindo a regra de uma coisa, que é o processo eleitoral do ano que vem. Então isso faz com que a conjuntura seja absolutamente diferente. Bem, frente a isso, o que acontece? É complicado esse auditório em L, né? Você não sabe para quem você olha, né? Tô sendo mal educado aqui com vocês. Vou olhar um pouco para cá. O que coloca tudo isso é o seguinte: nós vamos ter, e todo mundo já está sentindo isso a partir do ano passado, a partir das eleições, que é um acirramento da disputa pela cidade. Nós sempre disputamos a cidade, até mesmo com governos dito progressistas, nós tivemos algumas dificuldades, nós tivemos que fazer essa disputa pela cidade, pelo espaço público, pela dignidade humana e assim por diante. Mas agora é um patamar acima, é um acirramento muito maior da disputa pela cidade, da disputa pelo espaço público, da disputa por aquilo que é nosso, que é o nosso dinheiro. E não é só o nosso dinheiro do ponto de vista do contribuinte, porque é o nosso trabalho. Então, essa disputa vai se acirrar cada vez mais, porque nesse contexto onde a cidade de São Paulo é governada pela disputa à presidência, o que querem fazer aqueles que estão no poder hoje é retirar a cidade de nós. É impedir que nós sejamos os verdadeiros donos da cidade. É colocar o trabalhador e a trabalhadora que mora na periferia, que vive com condições baixíssimas de dignidade humana, é colocar estas pessoas no seu lugar, que é fora da cidade, que é fora da infraestrutura urbana, que é fora dos lugares onde você consegue ter acesso à cultura, à saúde, ao lazer, ao meio ambiente, etc. É fora. A disputa pela cidade está se acirrando desde o processo eleitoral do ano passado, desde o final da gestão Haddad, e daqui para frente só vai piorar. É uma disputa absolutamente violenta e cruel. Não é brincadeira, chegamos no ponto de promover e acharmos normal dar ração para os pobres. E foi colocado aqui a questão da relativização da lei que estabelece trabalho escravo. Para quem não viu, junto com isso, logo na sequência, o prefeito João Dória jantou com os ruralistas e se declarou favorável. A fala dele foi muito clara, falou: assina embaixo desta relativização que de fato é importante e tal, até porque trabalho escravo é difícil de definir, né, gente? É bom ter uma segunda avaliação, não é? Eu vi a matéria do autor lá, e aí ele falava assim: não se pode acabar com a reputação de um empresário por conta de um fiscal apenas. Não sou eu que estou falando, essa é uma aspa do deputado que propôs isso. Não se pode acabar com a reputação de um empresário por conta de apenas um fiscal do trabalho. Essa é a conjuntura que a gente está vivendo. E o nosso prefeito foi lá e falou: concordo. Então esse acirramento pela disputa da cidade nos coloca desafios enormes, tudo que já foi colocado aqui na mesa. Bem, estou fazendo toda essa longa introdução
para falar o seguinte: o que significa as privatizações do governo João Dória? As privatizações, elas vão significar um recado, elas vão significar um sinal, elas vão significar um pedido de apoio e confiança. Para quem? Para o grande empresariado. Não precisa ser nenhum cientista político ou analista de políticas públicas para observar que nesses 10 meses de governo a cidade teve uma queda gigantesca na qualidade dos serviços públicos. Os céus estão congelados as obras, as creches estão sendo congeladas as obras e estão sendo fechadas, as EMEIs e SEIs aqui em período integral da região da Praça da República está sendo cortado o período integral, as UBS estão sendo cortadas, linhas de ônibus na periferia estão sendo cortadas, a estrutura dos carros que rodam na periferia, quando eu falo carros eu quero dizer vans e ônibus, está sendo trocado, quem pega ônibus na periferia sabe, a qualidade, aqueles ônibus velhos que tinha sido tirado estão voltando à linha. Se você descer para a região do Capão Redondo, Jardim Ângela, qualquer fundão, principalmente da Zona Sul de São Paulo, não tem mais cobrador. Não tem mais cobrador, e isso é ilegal, e isso não pode. E os vereadores, o Tribunal de Contas e a Justiça faz vista grossa. Quem pega ônibus no Jardim Ângela sabe, não tem mais cobrador. Foram todos demitidos. E você tem o pobre do motorista, que é um trabalhador que tem que dirigir aquele trambolho daquele tamanho nas ruas da periferia que são pequenas e tem que dirigir e pagar a passagem. Isso ninguém vê, isso ninguém fala. A gente tem um aumento do problema de segurança, a gente tem um aumento do problema de infraestrutura urbana, a gente tem os semáforos que não funcionam, nós temos um problema de transparência, que não se acessa mais a informação nessa cidade. A Procuradoria-Geral do município foi rebaixada a um departamento da Secretaria de Justiça. O que eu estou querendo dizer é: a cidade de São Paulo é um completo deserto de gestão responsável. Mas isso interessa para quem? Interessa para nós, que trabalhamos para pagar aluguel e a gente se vira. Para todo mundo aqui que é trabalhador. O recado que é necessário dar, do ponto de vista da atual gestão de São Paulo, o recado que é importante dar é um recado para o empresariado. É um pedido de voto de confiança. E o que é esse pedido de voto de confiança? É para quê? É para São Paulo? Não, é para a presidência. E o que é o pedido de voto de confiança? É mostrar que foi conseguido fazer o maior pacote de privatização da história dessa cidade e, portanto, me cacifo como uma grande liderança que vai fazer isso, inclusive nacionalmente. O pacote de privatização é recado, o pacote de privatização é sinalização, é pedido de apoio para o grande empresariado. Porque, reforço, quem está governando a cidade de São Paulo hoje é a disputa à presidência. Não interessa, o resto é resto. Então, entrando propriamente agora nas privatizações, eu estou querendo colocar esse pano de fundo, porque sem esse pano de fundo a gente erra na análise. Acho que é só uma opção. É uma opção fazer um modelo privatista, não é opção, é condição para quem quer se alçar. A cidade de São Paulo virou trampolim político, sempre foi na realidade, mas agora nós temos uma conjuntura que se intensifica isso. Bem, então, falando um pouco aqui das privatizações propriamente dita. Privatização, que a gente está falando no geral, mas envolve concessão e PPP, que são as parcerias públicos-privadas, não é nenhuma novidade. Desde os anos 40 se coloca esse modelo como modelo de solução para a gestão pública. Não é nenhuma novidade, pelo contrário, é antiquíssimo isso. Qual que é a questão? A questão é como se faz esse processo. O Banco Mundial, vejam, vem aqui no Sindicep para colocar como referência o Banco Mundial. Então, vocês veem que o Banco Mundial não me parece nenhuma organização bolivariana, até onde eu sei. Nem do PT, né? Acho que o Lula nunca foi presidente do Banco Mundial, até onde eu sei. O que diz o Banco Mundial? O Banco Mundial fez uma
extensíssima pesquisa no mundo inteiro, em diversos países, sobre parcerias público-privadas, sobre relação Estado e setor privado, no sentido de gestão de políticas públicas. O que concluiu o Banco Mundial? Que é, inclusive, uma carta que se chama Recomendação para Parcerias Público-Privadas, elaborado pelo Banco Mundial. O que diz o Banco Mundial? 3 recomendações. Primeira, não se deve fazer nenhuma proposta, nenhuma iniciativa de parceria público-privada, ou que seja concessão, ou que seja privatização. Não se deve fazer isso num curto prazo. Recomendação do Banco Mundial. 1. Não deve fazer parceria com o setor privado no curto prazo. Segunda recomendação. Não se deve fazer parceria com o setor... O Estado não deve fazer parceria com o setor privado sem ter clareza do objeto. Terceira recomendação do Banco Mundial. Não se deve fazer... O Estado não deve fazer parceria com o setor privado sem dissociar a remuneração do setor privado com a qualidade do serviço prestado. 3 recomendações do Banco Mundial. Absolutamente simples, depois de um estudo global sobre parcerias público-privadas. O que está acontecendo aqui em São Paulo? Só usando como referência essas 3 orientações do Banco Mundial. O que está acontecendo é o seguinte: nós estamos no mês 10 e nós já temos mais de meia dúzia de projetos de privatização aprovados nessa cidade, que entraram na pauta em maio, junho. Ou seja, como é que você pega a maior capital da América Latina, com 12 milhões de habitantes, com 1.500 km², e em 5 meses você se acha capacitado de propor o maior projeto de privatização que descaracteriza por completo o papel do poder público na cidade? 5 meses eu estou falando. Estou falando o quê? De 120 dias? Como é que pode? Segundo ponto do Banco Mundial: não fazer parceria com o setor. O Estado não pode fazer parceria com o setor privado sem ter clareza do objeto. Aí eu pergunto para vocês: vocês sabem quais parques e quais praças vão ser concedidos à iniciativa privada? Não. Você sabe por quanto tempo? Você sabe quantos cemitérios vão exatamente? Qual vai ser o modelo do serviço funerário? E o terceiro ponto que diz o Banco Mundial: não dissociar a remuneração do setor privado, né, na parceria público-privada, na concessão, não dissociar a remuneração do setor privado da qualidade do serviço. Alguém sabe aqui qual vai ser a remuneração do setor privado nessas concessões todas e privatizações? Alguém aqui sabe qual vai ser o modelo de monitoramento, de acompanhamento da população, da qualidade do serviço? Então, só estou querendo embasar a nossa luta contra as privatizações falando que não diz respeito apenas a um setor da sociedade, não diz respeito a uma luta que é uma questão de viúvas do Haddad, de que queremos que volte o outro governo. Ninguém aqui quer que volte. Dória ganhou, está ganhado. A democracia tem que ser respeitada. Mesmo sem golpe. Sem golpe. Exatamente. Ele ganhou nas urnas, ganhou de maneira democrática, está valendo. Não diz respeito a uma questão meramente ideológica, porque a esquerda é contra as privatizações. Não se diz isso. Não diz respeito a isso. Diz respeito a uma ilegalidade, diz respeito a uma irresponsabilidade. Uma prefeitura que é a maior prefeitura da América Latina está contrariando todas as leis, em especial está contrariando as recomendações do próprio Banco Mundial. E se porta a prefeitura como se estivesse fazendo uma gestão inovadora. É um assinte completo. Pois bem, qual que é o que me preocupa para quem leu aqui o projeto de lei 367, que é o projeto de lei
chamado pacotão, que está tudo lá dentro. Bilhete único, mercadão, praça, parque, tal, não sei o quê. O que diz o 367? Que é o que me preocupa bastante, que eu queria trazer para o debate. Duas premissas. Está logo no primeiro artigo do 367. A primeira premissa diz assim: este projeto de lei tem por objetivo transmitir para o setor privado um conjunto de serviços, porque o setor privado fará ou faz a gestão com maior qualidade do que o serviço público. É uma premissa, está no primeiro artigo do 367. Primeiro. Aí eu pergunto a vocês, da onde tiraram a premissa de que o setor privado naturalmente promove um serviço de melhor qualidade do que a gestão pública? Não, a Odebrecht nem precisa disso. Alguém aqui já tentou cancelar a NET? Não está nem muito longe. Entendeu? Então, essa premissa de que o setor privado é naturalmente melhor do que o setor público, essa é uma premissa que tem que ser combatida. Essa é uma premissa que tem que ser desconstruída. Segunda premissa que parte o pacote de desestatização. Qual que é a segunda premissa? Diz assim o projeto de lei: veja, vamos transferir para o setor privado aqueles serviços que não são essenciais, que não devem ser de responsabilidade do poder público. É de responsabilidade do poder público saúde, educação e segurança. Os outros setores não é fundamental que seja, não é de responsabilidade fundamental do poder público, logo podemos transferir para a iniciativa privada. Aí eu pergunto, quem disse? Que definição é essa? Que visão de cidade é essa? Que você separa o rol de políticas públicas em pequenas caixas, a caixa da educação, a caixa da saúde, a caixa da assistência, a caixa da cultura. Você define as 3, 4 caixas que são de sua responsabilidade e as demais caixas você transfere para terceiros. Que visão de cidade é essa? Qualquer cidade séria no mundo, hoje, se você pega as grandes metrópoles do mundo, qual que é a visão que está sendo colocada, a visão de cidade? Que todas as cidades, você pega Londres, você pega Paris, você pega Nova York, você pega o que você quiser. A visão de cidade mais moderna, de fato, atrelada junto com o século XXI, é uma visão onde o futuro está na integração das políticas públicas, na transversalidade das políticas públicas, numa relação onde há uma retroalimentação entre as políticas públicas. Elas têm que ser geridas de maneira articulada. É aquilo que tanto se fala em gestão pública de planejamento integrado. É justamente o oposto do que está sendo proposto aqui. De você fatia as políticas públicas, pega 3 para você e o resto vai embora. O que eu estou querendo chamar a atenção é que essa segunda premissa do projeto faz com que o plano de desestatização da prefeitura, na verdade, é um plano de desresponsabilização. Porque é isso que eles estão fazendo, se desresponsabilizando. Do quê? Do meio ambiente, da cultura, do transporte, do bilhete único, do serviço funerário. Estão se desresponsabilizando, não é comigo mais. Então, essas duas premissas, isso eu queria reforçar bastante aqui. A premissa de que a gestão privada é naturalmente melhor do que a gestão pública. E a premissa de que a prefeitura só deve ser responsável por saúde, educação e segurança e o resto não, são duas premissas que nós precisamos aprofundar a nossa reflexão, precisamos combater e precisamos desconstruir. Porque são duas premissas falsas, são duas premissas sem lastro, são duas premissas completamente equivocadas. Só para dar um exemplo, o que diz a argumentação da prefeitura na justificativa do projeto.
diz assim: veja, nós precisamos desse plano municipal de desestatização para reduzir o tamanho da prefeitura. Porque a prefeitura é muito grande. Ó, hoje eu vim armado só com as referências dele. Então vamos pegar os países da OCDE. Então, os chamados países desenvolvidos, uma organização que eles adoram usar como referência. Você pega os países da OCDE e você faz uma proporção de população por servidores públicos, você vai ver que na média dos países da OCDE, você tem, na média, 19% da população desses países é composta de servidores públicos. 19%. Oi? É a organização dos países mais desenvolvidos, né? Dos países que têm uma economia mais desenvolvida e etc. Então, na média desses países, você tem 19% da população são servidores públicos. No Brasil, país, apenas 11% da população brasileira é servidora pública. Ou seja, nós já estamos praticamente na metade abaixo dos países da OCDE. Quando você olha para São Paulo, sem contar os inativos, você tem praticamente 1% da população paulistana é composta de servidor público. Aí você olha para essa informação de que tem que diminuir o tamanho da prefeitura e você pensa, bem, então vamos chegar aonde? Qual que é a meta? É chegar em 0,5%? 0,3%? Quer dizer, da onde você tira a referência séria, técnica, embasada de que tem que diminuir o tamanho da prefeitura? Diminuir para onde? Já é 1%? Já falta médico, já falta professor, já falta assistente social, já falta agente cultural, já falta tudo, vão diminuir para onde? Aí você pega, aí você fala, bom, tudo bem, então de repente eu acho que eles estão querendo dizer o tamanho estrutural da prefeitura. Então você pega todos os terrenos públicos municipais da cidade, você vai ver que a cidade de São Paulo é composta de apenas 5% do território da cidade de São Paulo é composto por territórios municipais. O terreno municipal, 5%. Diminuir quer dizer o quê? A gente tem que chegar em 1%? O que a gente está falando? Então, esse embasamento, essa justificativa que eu estou querendo aqui é atacar as bases da argumentação deles, entendeu? Então, aceitar de que tem que diminuir o tamanho da prefeitura, você pergunta, mas para onde? Se você falasse para mim que 50% da população paulistana é servidora pública, eu podia até começar a falar, bom, realmente, 50%, mas estamos falando de 1%. 99 desempregados. Bem, entrando agora propriamente no projeto. Então, o que nós temos? Nós temos um conjunto enorme de projetos de lei que estão sendo aprovados na Câmara Municipal para o Plano Municipal de Desestatização. Um conjunto enorme porque é enorme mesmo. Então, já foi aprovado um projeto de lei que cria uma coisa que se chama Conselho Municipal de Desestatização. Este Conselho Municipal de Desestatização, ele já existia em tese, ele foi criado pelo Kassab com outra modalidade, ele foi atualizado pela gestão Haddad e agora na gestão Dória, esse que existia morreu e foi criado um novo, que é um Conselho Municipal de Desestatização, que é composto, obviamente, só por secretários municipais, não tem a participação da sociedade civil, e é este conselho que vai tocar todo o processo, que vai autorizar ou não o sistema de desestatização. Voltando um pouquinho mais atrás, vamos lembrar que na reforma administrativa do Dória, em janeiro, ele criou uma Secretaria Municipal de Desestatização, cujo secretário é o Wilson Poit, do Partido Novo, que é o grande responsável aí pela engenharia desse processo de desestatização. Foi aprovado um projeto de lei que cria um Fundo Municipal de Desenvolvimento. Qual que é a ideia? A ideia é, tudo que você vai vender, esse dinheiro que vai entrar vai para esse Fundo Municipal de Desenvolvimento. E a partir desse fundo, se define para onde vai esse dinheiro, sempre sob a gestão do Conselho Municipal de Desestatização. Foi aprovada uma outra lei que muda a categoria da chamada SP Negócios. A SP Negócios é uma empresa de investimento que existe também desde a gestão Kassab. Sempre foi utilizada para promover uma relação entre o setor público e o setor privado, mas essa SP Negócios ela era uma empresa de economia mista, como nós temos várias. O
que foi aprovado na Câmara Municipal? Tudo isso eu estou falando no primeiro semestre, viu, gente? Pra vocês viram como o negócio acelera São Paulo, né? O negócio é sério. O que mudou na SP Negócio, que é bastante preocupante? A SP Negócio foi alterada a sua categoria. Então era uma empresa de economia mista, onde o poder público tinha a maior parte do seu domínio, das suas ações, etc. Ela mudou para outra coisa que agora se chama Serviço Social Autônomo. Serviço Social Autônomo é uma categoria de empresa que é como se fosse o SESC, por exemplo, entendeu? É uma empresa que ela é pública, mas não é pública, ela é gerida por fora, ela não é caracterizada como uma estatal de fato, nem como empresa de economia mista, então ela está fora, mas ela fica sob a gestão do setor público, mais ou menos. Então a SP Negócios hoje, ela é uma empresa de serviço social autônomo. A questão aí, que nos parece, é que com isso ela foge da lei das estatais. Então todo o processo que você poderia ter de transparência, de controle social que a lei das estatais obriga, sendo uma empresa de serviço social autônomo, ela sai dessa categoria. Ou seja, ela pode operar de diferentes formas. Por exemplo, contratando pessoas sem concurso público e estabelecendo os salários padrão do mercado. Só que sem nenhuma transparência dessas contratações. Fora isso, você tem cargos de direção que são assumidos também totalmente por fora, sem nenhum tipo de controle social ou transparência. Bem, então estou só contando para vocês tudo que já foi aprovado. Então, foram esses os principais projetos que foram aprovados do ponto de vista estrutural do Plano Municipal de Desestatização. No que consiste o Plano Municipal de Desestatização? Em 3 modalidades. Privatização, ou seja, vender coisas públicas, vender mesmo, passar para o setor privado. Outra modalidade é concessão. Então, é um serviço que continua sendo público, mas a sua administração, a sua gestão é privada. E uma terceira modalidade é a PPP, que em última análise é como se fosse um tipo de concessão também, mas tem algumas regras um pouco diferentes, o serviço passa a ser um pouco mais privado do que público. Então são essas 3 modalidades. O que está em jogo? Um conjunto gigantesco de itens. Então eu vou falar alguns itens aqui que estão sendo privatizados. Então, praças e parques, por exemplo, vai ser concessão. Então, elas continuam sendo públicas, mas a iniciativa privada que faz a gestão. Dúvidas com relação a isso? A concessão, ela tem 2 tipos que ela pode ser. Ela pode ser uma concessão comum ou ela pode ser uma concessão patrocinada. A diferença desses 2 tipos de concessão é que se o poder público põe dinheiro ou não. Então você pega, por exemplo, você pega a estrada aqui, o Rodoanel, e paga pedágio, é uma modalidade de concessão onde a remuneração da empresa privada vem do pagamento de tarifa. Se for uma concessão patrocinada, então você pega o exemplo da linha amarela do metrô, por exemplo, ela é uma concessão, mas o dinheiro que ganha a empresa que faz a gestão da linha amarela não vem só da tarifa que a gente paga. O governo do estado põe uma grana também todo mês. Então tem algumas diferenças. Então, parques e praças, qual vai ser o modelo da concessão? Não sabemos. Diz a prefeitura que não vai cobrar a tarifa. O problema é que os parques e as praças não têm vocação financeira para ser concedida. Vocação financeira, eu quero dizer o seguinte: não tem nenhum potencial econômico. Como é que você, imagina você sendo um empresário, como é que você ganha dinheiro numa praça, num parque? Você vende pipoca? Então você imagina que vai vir uma multinacional chinesa para cá para ganhar dinheiro vendendo pipoca. Não vai, né? Então vai ter que cobrar entrada. Ou que já está sendo aventado, vamos entrar fortemente na onda do chamado novo petróleo, que são os dados pessoais. Então, o que está se desenhando na gestão das praças e dos parques? Você coloca lá um ponto de Wi-Fi livre, entre aspas,
você tem milhões e milhões de pessoas que vão circular naquela praça, naquele parque, vão acessar o Wi-Fi livre, e no contrato do sistema de Wi-Fi com a empresa que tem a concessão do parque, você autoriza que a empresa venda os dados dos usuários daquele Wi-Fi e com isso se remunere para garantir um lucro em cima da concessão da praça do parque. Não estou colocando aqui teoria da conspiração, estou falando um fato. Está se desenhando este modelo de negócio. O que eu estou querendo falar é, praças e parques, vai ser concessão. As empresas vão ter que dar algum jeito de ganhar dinheiro. E essa vai ser uma possibilidade de vender dado, entre outras coisas. Outro item que está lá, só vou dar uns exemplos para vocês verem o absurdo que está sendo colocado em debate. Outro exemplo, terminais de ônibus. Vão ser concedidos todos os terminais de ônibus. O que diz a lei que foi aprovada? Olha, a empresa que ganhar a concessão do terminal de ônibus vai ganhar a concessão não só do terminal, mas de um raio de 600 metros ao redor do terminal e todo o espaço aéreo do terminal, ou seja, o teto para cima. Tudo isso a empresa que ganhar a concessão vai poder, está na lei isso, esse texto, vai poder, está garantida a possibilidade de exploração econômica, exploração comercial e econômica. O que significa isso? Significa que a empresa que ganhar a concessão do terminal de ônibus, em cima do teto do terminal, vai poder construir qualquer coisa. Um hotel, um prédio comercial, um shopping center, um supermercado, qualquer coisa está liberada. Por que qualquer coisa está liberada? Porque é disso que virá a remuneração da empresa que ganhar a concessão do terminal. Do mesmo jeito que é vendendo os dados de quem usa o Wi-Fi nas praças, essa vai ser a remuneração da empresa que ganhar a concessão dos parques, para a empresa que ganhar a concessão dos terminais de ônibus, esse vai ser a modalidade. E pior, pasmem, o que diz a lei? Que findado o processo de concessão, porque concessão tem um prazo, findado o processo de concessão, o que a empresa precisa devolver para a prefeitura? Apenas o terminal. Ou seja, o que está em cima fica para a empresa. Então você modela o projeto, disputa o processo de concessão, ganha, constrói um hotel, faz a gestão do terminal de ônibus daquele jeito que a gente sabe bem que o setor privado gosta de fazer, acaba a concessão, você devolve o terminal e fica com o hotel. Mas é um negócio da China. Eu proporia aqui que cada um de vocês aqui abrisse uma empresa e a gente disputasse pra gente fazer o hotel. Porque é absolutamente lucrativo. É absolutamente lucrativo. Outro item que é assustador. Está prevista na lei a exploração comercial de um raio de 600 metros ao redor dos terminais. 600 metros, para vocês terem uma dimensão, dá mais ou menos 4 quadras médias assim. Então imagina um raio de 4 quadras ao redor dos terminais de ônibus. Tudo isso a empresa que ganhar a concessão vai poder explorar comercialmente. Aí você me pergunta, o que isso significa? A minha resposta é, não tenho a menor ideia. Porque não fala. Na lei não fala. O que a gente pode supor? A gente sabe que ao lado dos terminais de ônibus tem muito terreno público, municipal e estadual. Então o que a gente pode supor que poderia acontecer? Nesse raio de 600 metros, a empresa que ganhar a concessão dos terminais de ônibus vai conseguir ter uma utilização, não sei qual, mas certamente bastante lucrativa, de terrenos públicos. Sem contar que nesses terrenos públicos, em especial perto dos terminais mais da periferia, você tem um grande número de ocupações, de assentamentos, de moradia irregular e tal, que agora vai ficar na mão da empresa. Então vocês imaginam o grau de especulação imobiliária que você vai ter ao redor dos terminais de ônibus, onde nós sabemos que os terminais de ônibus são lugares estratégicos para morar, em especial a classe trabalhadora, porque você não tem gasto com carro, você consegue otimizar, você circula melhor na cidade. Morar perto do terminal de ônibus é maravilhoso. Então, em vez de você ter uma política que garante que as pessoas, que os trabalhadores mais pobres morem perto do terminal de ônibus, na prática, esse pacote de concessão está invertendo a lógica, vai fazer com que se especule
e sai aos pobres os ricos só que morem perto do corpo. Bem, então esse é só um outro, eu estou dando alguns exemplos, eu podia ficar o dia inteiro falando exemplo aqui, eu já vou finalizar porque já deu meu tempo, mas citei o exemplo dos terminais de ônibus, o exemplo das praças e parques. Vou dar um último exemplo que é o seguinte. Outra coisa que também já foi aprovada e foi... Ah, detalhe, né? Quando foi aprovado... E isso tudo que eu estou falando, gente, já foi aprovado, tá? Já foi aprovado e sancionado. Já está valendo. Só um parênteses que a Câmara de Vereadores conseguiu, assim, uma migalha, literalmente, e garantiu que, na lei que foi aprovada na Câmara, que tudo aquilo que for construído em cima dos terminais, qualquer coisa que seja, hotel, shopping, qualquer coisa... 5% deveria ser habitação de interesse social, habitação popular. Aí, quando o Dória foi a sancionar o projeto de lei, ele vetou esse artigo. Mas nem 5% ele está topando para colocar para habitação para trabalhador. Só para fecha parênteses. Vou dar um último exemplo só por fim. O bilhete único também vai ser concedido, vai ser uma concessão. Então, a empresa que ganhar a gestão do bilhete único, ela vai poder incorporar no cartão do bilhete único um conjunto gigantesco de outros serviços. Então, por exemplo, você vai poder ganhar no cartão do bilhete único o seu vale transporte e o seu vale refeição. Ou, sendo mais sofisticado ainda, o teu bilhete único pode ser o seu próprio cartão de crédito, cartão de débito, cartão de qualquer coisa. A questão do bilhete único tem um primeiro grande desafio, que é de dados, porque hoje na cidade de São Paulo nós temos entre 5 e 6 milhões de viagens por dia. Então é um nível de dados absolutamente sofisticados e detalhados que valem uma fortuna no mercado de dados. Então tem esse problema de dados, mas tem um outro problema também, que é o problema da gestão do dinheiro. Porque quando você paga o bilhete único, esse dinheiro vai agora como? Ele vai para a empresa, e a empresa passa para a prefeitura, e a prefeitura passa para as empresas de ônibus. Esse dinheiro vai passar exatamente por onde? Sem contar o fluxo de caixa dos bilhetes únicos, que a gente sabe que a Secretaria de Transporte usa esse dinheiro antes dele ser usado pelo trabalhador. Enfim, mas só para falar que essa questão do bilhete único é uma questão que vai gerar muito problema. E o sistema do bilhete único ele é bom, ele funciona bem. Pode ter uma fraude ou outra, mas no geral ele funciona muito bem esse sistema, né? As cidades que tentaram privatizar o bilhete único aqui no Brasil deu errado, voltaram atrás, porque é muito perigoso. Enfim, dei só 3 exemplos dentro de um universo gigantesco de coisas que vão ser privatizadas. Então, só para ficar claro, o pacotão é Autódromo do AMB e Interlagos, privatização, ou seja, venda, vai vender. Parques e praças, cemitérios, serviço funerário, terminal de ônibus, bicicletário, guincho, carro de estacionamento de veículos guinchados e tal, concessão. Ou seja, o serviço permanece público, mas a iniciativa privada que vai gerir. E iluminação, semáforo, tal, não sei o que, deve ir para PPP. O que falta ainda a ser aprovado? Um item que ainda não foi aprovado, que está lá em debate na Câmara. Então o AMB está em debate na Câmara, está uma confusão com o TCM, o Autódromo de Interlagos também ainda está pingando lá na Câmara, e um outro projeto de lei perigosíssimo que é o 404. O que prevê o 404? É um projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal a vender, ou seja, se desfazer de todo e qualquer terreno público municipal com menos de 10 mil metros quadrados. Então, aquelas pequenas glebas que tem na cidade, ou de repente você tem um terreno grande, uma UBS num canto e um terreno grande atrás, ou qualquer coisa do tipo, terreno baldio, papapá, tudo isso, se for aprovado o projeto de lei 404, a prefeitura vai poder vender da forma que quiser. E aí é engraçado, porque esses últimos anos, principalmente o movimento da educação, ia lá falar que a prefeitura precisamos de creche na periferia, e eles falavam assim, não dá para fazer porque não tem terreno. Precisamos de UBS, não dá para fazer porque não tem terreno. Aí de repente, gente, tem terreno, olha que beleza. A gente fez em parceria lá com o laboratório da USP um levantamento,
de quantos terrenos públicos municipais estão nessa categoria, a gente chegou numa estimativa de algo em torno de 10 mil terrenos. Pequenos terrenos que poderiam ser vendidos. Você imagina, a gente poderia ter 10 mil UBSs, mas não. A gente vai vender isso para a iniciativa privada. E aí os prédios têm nossa. Ah, exatamente. Bem, então, para fechar aqui a minha fala, o que eles falam com relação à importância do pacote de privatização? Vamos economizar e vamos ampliar a arrecadação do município naquilo que mais importa. Isso é o mantra. Bem, se você olhar para a LDO do ano que vem, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não fala absolutamente nada de arrecadação com as privatizações. Se você olhar para a Lei Orçamentária Anual proposta pela Prefeitura de São Paulo para o ano que vem, você tem lá uma coisa muito estranha, que é algo em torno de R$1 bilhão de arrecadação com alienações, que não fica muito claro se está o pacote de desestatização ou não. Mas o que eu estou querendo falar é, eu fiz uma rápida análise aqui da proposta do orçamento para o ano que vem. Então vamos imaginar que fazendo as privatizações, de fato ampliaria a arrecadação do município. Vamos imaginar. Vamos ver a proposta de orçamento da Prefeitura para o ano que vem. Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, uma secretaria importante do ponto de vista da zeladoria urbana e tudo mais. Um corte de 36% do orçamento. Secretaria Municipal de Habitação, um corte de 34%. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, uma secretaria fundamental para garantir a qualidade de vida, em especial na periferia, que faz saneamento, que faz asfaltamento, que garante a infraestrutura. Um corte de 32% no orçamento para o ano que vem. Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, fundamental também para a pauta de habitação. Um corte de 26% para o ano que vem. Secretaria Municipal do Esporte, não preciso nem falar o quanto é importante, um corte de 24% para o ano que vem. Secretaria Municipal de Cultura, um corte de 16% para o ano que vem. Secretaria Municipal de Assistência Social, um corte de 10% para o ano que vem. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, um corte de 5% para o ano que vem. Aí eu pergunto, cadê, com perdão da palavra, a porra do pacote de desestatização? Se falou que vai fazer para ampliar a arrecadação, para fazer as coisas importantes, se é só corte esse orçamento. Cadê? O que aumentou? Eu estou falando da LOA, da Lei Orçamentária Anual 2018, que ainda está em debate na Câmara. Isso aqui não está fechado, isso aqui é projeto do Executivo. O que aumentou? Eles não falaram que precisa fazer o pacote de privatização para ampliar a arrecadação em saúde? Qual que é a proposta da Prefeitura para a saúde no ano que vem? Aumento de 1%. Salário. Eu não peguei, eu peguei por função. 0,01. Sem contar, eu não estou contando aqui a inflação, que deve fechar esse ano na casa de 3%. Eu estou colocando o valor. Aumento na saúde, 1%. Educação, aumento de 6%. Se você abater a inflação, vai dar um aumento aí de 3%. Oi? E ajuste já previsto. Tem que ter. Então, assim, a premissa do pacote de desestatização, das privatizações, é falsa. A forma pela qual a Prefeitura está conduzindo isso é ilegal. E o resultado disso, quando a gente olha no número, que a gente participou de 200 mil audiências públicas, o Lula está aqui presente, o que a gente mais ouviu, né, Lula, da Prefeitura é importante para investir, vamos ampliar investimento em saúde e educação, blá, blá, blá. Aí eles mandam a peça orçamentária assim, com corte na assistência, corte na cultura, corte no esporte, corte em habitação, corte em infraestrutura urbana, e na saúde e educação, um aumento de 1% na saúde e 6% na educação. Aí eu pergunto, cadê o bendito dinheiro, então, dessas privatizações que parecia que ia salvar o mundo? E não. Bem, fora isso, para mostrar a ineficiência de todo esse processo, o Dória acabou de jantar ontem com Michel Temer para fechar um acordo de conseguir da União um recurso, uma transferência para investimento de 1,2 bilhão para o ano que vem, para conseguir investir em saúde e educação.
Se vendeu a cidade toda, e aí? Né? Bem, então, para fechar de verdade agora, frente a tudo isso, gente, por isso que é mais do que fundamental a nossa campanha pelo plebiscito. O plebiscito é um mecanismo de consulta popular prevista na lei orgânica do município, que diz respeito à soberania do povo, para o povo escolher os destinos do município. Só neste momento, a não ser que a gente avance para judicializar o Ministério Público, mas a gente sabe que o Ministério Público joga no time dele. Nesse momento, o plebiscito é a nossa principal arma para conseguir barrar esse pacote de privatização. O povo precisa ser consultado, se quer ou não que todos esses serviços públicos passem para a iniciativa privada. Nós estamos com essa campanha do plebiscito há 1 mês e pouco, quase 2 meses, já estamos com 20 mil assinaturas físicas. O Sindicep tem capitaneado com brilhantismo toda essa campanha, em especial Luan e Sérgio, que estão aqui. E tem ficha aí, tem revista, tem jornal, tem panfleto, tem tudo aqui para fazer a campanha. Vamos ter que ir para a rua, vamos conversar com as pessoas, vamos explicar tudo isso que a gente está debatendo aqui, que é um absurdo que está sendo feito com a cidade de São Paulo. E as pesquisas mostram que a população, no geral, está do nosso lado. 60% é contra vender, fazer a concessão do bilhete único. Mais de 60% é contra fazer concessão dos parques. 50% é contra vender o AMB, é contra vender o Pacaembu, é contra vender o Autódromo de Interlagos. A população não quer, porque a população não é burra. A população sabe o que significa privatizar, sabe o que significa fazer concessão para o setor público. Setor privado, desculpa. Então, é fundamental a campanha do plebiscito, por tudo isso que foi colocado aqui. Vamos nos empenhar, dá tempo, precisamos de 170 mil assinaturas. É trabalhosíssimo, mas é a forma melhor de lutarmos e conseguir fazer esse debate com a população, explicar o que está acontecendo. Temos que chegar o mais breve possível com 170 mil assinaturas na Câmara Municipal e exigir plebiscito para todo esse pacote de desestatização, porque é uma questão, mais do que administrativa, de política pública e tal, é uma questão de soberania, é uma questão de liberdade, de nós podermos tomar as decisões dos rumos do município. Então, frente a isso, faço o apelo para que todos e todas aqui, de fato, avancem e encampem com bastante franqueza essa campanha do plebiscito, para que a gente consiga barrar esse assinte, essa tragédia que é o pacote de privatizações do governo João Dória. Muito obrigado.